Olá, eu sou Vitor Lima e esse é o podcast Vozes de Outubro. Há algum tempo eu pesquiso sobre uma das maiores manifestações religiosas e culturais do mundo, o Círio de Nazaré, que acontece todos os anos no segundo domingo de outubro em Belém do Pará. Na primeira temporada desse podcast, eu decidi revisitar e compartilhar algumas entrevistas que eu fiz nos últimos 15 anos. Em 2008, rodei um curta documentário chamado Mãos de Outubro, que mostra um pouco sobre os bastidores do Círio. Se você ainda não conhece, acesse youtube.com/Mãos de Outubro. O filme tem 20 minutos e eu trago aqui alguns dos personagens que eu entrevistei na época. O tema de hoje é a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e seu principal elemento, o manto. Para quem não sabe, todos os anos a Santinha ganha uma roupa nova, cuja confecção é guardada em segredo até a semana que antecede o Círio. É uma verdadeira joia, feita com materiais importados, pedras preciosas, cujo valor total nunca é revelado. O custo é bancado por pessoas anônimas, geralmente fruto de uma graça alcançada. A primeira entrevista que eu trago é com a querida Miss Arbona. Devota, pesquisadora e apaixonada como eu por essa grande festa do povo paraense, ela foi membro da diretoria da Festa de Nazaré durante muitos anos, nas décadas de 80, 90 e 2000. Foi durante 11 vezes a responsável pelo desenho do manto oficial e é autora de 7 livros sobre o Círio. Eu conversei também com a estilista Enide Almeida, que foi a responsável por bordar os mantos que a Mizar desenhou em 2003, 2007 e 2008. A dona Enide nos deixou ano passado, no mês de outubro, e eu revisito essa entrevista em sua homenagem. Misa, quais as primeiras lembranças que você tem de viver o Círio? Como é que tu começaste a fazer parte mais intimamente dessa festa? Enfim, como é que tudo isso começou para ti? Olha, eu acho que como toda boa paraense, ainda mais nascida em Belém do Pará, tem que ter uma vivência de Círio de Nazaré. Eu talvez tenha tido muito forte, porque nasci na José Malcher, a 2 quarteirões da Basílica. No dia 17 de outubro de 36, eu fui batizada na Basílica, em plena festa de Nazaré. Naquele tempo batizavam. E eu costumo dizer que meu umbigo caiu na escadaria. Aí, uma família grande de 12 irmãos, você sabe que uma das coisas que eu ocupava e era esperado com muita alegria era o domingo depois do almoço. 2 horas começava a função na igreja. Então, 2 horas aquilo estava apinhado de adolescentes, os pré-adolescentes e, como diz o neto meu, os quase pré-adolescentes, que iam passar a tarde em sorteios, brincadeiras e pregação do evangelho, cantoria, tudo muito dentro da Igreja Católica, uma espécie de continuação da educação que nossos pais já nos davam em casa. Então, havia uma congregação de meninas chamada Inezinha, e de rapazes chamados Cruzadinhos. E lá nós éramos 12, então nós éramos inscritos nessa congregação. Porque o nosso pai pertencia à congregação Jesus Maria José. E a nossa mãe, congregação Mariana. É mole? Não é mole, não. Era dentro da igreja, desde garotinho. O Círio já sabe como era. Era ir participar do Círio. Não era fácil o papai pegar os 12 e levar no Círio, no meio do povo. Não havia essa multidão de hoje. Mas já havia um povo que podia perder um filho pelo meio. Geralmente ele nos colocava no muro do Colégio Marista para assistir a passagem. E eu sempre fui encantada com o Círio de Nazaré, mas nunca pensei um dia que ia trabalhar. E como foi que tu passaste a fazer parte da diretoria da festa? Aconteceu de eu casar com um rapaz, filho de um diretor da Festa de Nazaré de muitos anos, Antônio Bona, doutor Antônio Bona. Então, meu marido, na época noivo, era também muito de convívio e morava ali no Largo de Nazaré. Eu morava 2 quarteirões adiante. Eu sei que esse convívio foi num crescendo. Quando o chamaram em 65, meu sogro,
para ir para a diretoria, ele já maquiado, adoentado, disse, não dá para eu ir. Mas eu tenho um filho muito católico, filho de missa, de comunhão, que pode aceitar se vocês convidarem. Aí chamaram pelo Evandro, meu marido, e nós entramos de Rígio, em 65. Aí eu caçoava da diretoria porque eu chamava o Clube do Bolinha, porque a mulher não tinha vez nem voz, não podia dar opinião. E eu ficava louca para dar opinião daquilo que eu achava que a mulher entendia um pouco mais. Mas, em todo caso, ia ficando na minha. Daí o padre me chamou para presidente da Confraria Nossa Nazaré, uma organização que tinha suas obrigações litúrgicas e eram de senhoras casadas. E eu fui presidir. Aí eu vi que, a berlinda caía na mão solene do pessoal da confraria. Os andores da festa, andor do recírio, o receber o povo na igreja, o fazer o povo cantar dentro do círio. Aí pronto. Eu entrei para valer, mesmo quando as senhoras da diretoria ainda nada faziam dentro. Depois eu comecei a fazer mais, unir a diretoria com a confraria. Foi um mal que eu fiz. Para um bem, eu fiz um mal, porque eu, tirando aquelas deveres da confraria, a confraria foi realmente sumindo, porque pouco tinha que fazer. Porque os padres criaram guarda de Nossa Senhora, que já não precisava daquelas senhoras que iam arrumar as filas de comunhão, cuidar das coisas da igreja. Aí foram assim, não crescendo. A festa foi também, a festa de Nazaré, a parte religiosa, que só era os 15 dias. Surgiu com a peregrinação, de casa em casa, nós entramos na peregrinação, fomos entrando em tudo, e aquilo foi não crescendo até que, e eu sempre achando que as mulheres tinham que tomar parte naquela diretoria. Não fizeram parte da diretoria, só a irmã Marta, mas uma freira dentro de uma organização de não sei quantos homens, coitadinha, só fica olhando também, não tem voz nem vez, era a freira, né? E então as mulheres não tiveram chance de entrar. Mas, de tanto a gente ficar ali se metendo no que eles achavam que não devia, mas a gente achava que devia, que as mulheres começaram a se organizar. Então, agora tem a parte totalmente feminina da festa de Nazaré. Não é totalmente porque entra em contato, que lógica, tudo tem que ser combinado direito. Mas a parte de decoração é toda... E outras tantas ficou totalmente na mão das mulheres, né? Nizar, como que era essa responsabilidade de organizar o círio, que já era grande naquela época? Era incrível, por isso que o meu pai dizia, vocês trabalham, mas quem faz o círio é Nossa Senhora. Vocês trabalham, chama a polícia, a marinha, não é quem toma conta é Nossa Senhora. Aí o papai dizia, eu dizia, mas papai, mas tem que ter um mínimo de organização. Eu disse, mas no fundo, quem toma conta é Nossa Senhora. O papai tinha essa fé absoluta e incrível, mas que a gente sabe que tem que ter um mínimo de organização. Porque por mais organização que se faça, às vezes acontecem fatos que extrapolam, que já aconteceram, como o primeiro ano que mudaram a corda da porta da catedral para o bulevar. A fila das mulheres de um lado, a fila dos homens do outro, paradinhos esperando a berlinda chegar. Quando chegasse, ia ser atrelada a corda e continuar. Aí vieram uns homens marmanjos, que até hoje eu digo que eram protestantes, porque vieram e começaram a dar corda nas mulheres. Que a Santinha queria elas na catedral, começou a gritar, a falar alto. E as primeiras da corda começaram a caminhar para o lado da catedral. Daí deu desencontro, não foi atrelada a corda. Porque quando a corda passou no relógio, a ponta da corda das mulheres estava de frente do relógio, mas não deu para atrelar porque não estava dos homens. Os homens tinham ficado no lugar combinado no boulevard. Aí, quando passou junto dos homens, não dava para atrelar, que ia sair uma corda só para um lado. Daí foi aquele problema. Graças a Deus, parece que agora se conseguiu fazer que a corda fique só no meio, para não ter tanto problema. Hoje em dia, a festa tem um orçamento bem volumoso para dar conta de tudo, né? A organização das procissões, das ornamentações, impressão dos livros, dos cartazes, enfim, toda essa infraestrutura gigante que é preciso levantar para levar às ruas eventos com segurança para todos e com uma beleza visual que sempre encanta toda a cidade e quem chega de fora também.
Hoje, a corda, por exemplo, é encomendada com antecedência, né? Todo ano tem uma corda nova para os promesseiros, mas naquele tempo não era assim, né? Naquela época era tudo mais difícil, não era? Não era brincadeira. A gente tinha dificuldade de flores. Eu ia para o microfone, para a TV, pedia flores, pedia flores, pedia flores. O povo levava. Eu preparava o jardim lá de Nossa Senhora, mas era um jardim assim, com muito amor, mas assim meio pobrezinho. O que mais nós recebíamos era sorriso de Maria. Tinha um dono de uma vacaria que levava uma carroça lotada de sorriso de Maria, que eu colocava, eu e as amigas colocávamos na berlinda por recheio e depois só as flores para sair. Havia a dona Vivi Martins, que era da diretoria, a Lourdes, e havia a professora Helena do Colégio Moderno, que tinha uma promessa desde 15 anos de preparar andor. Naquela época que os andores eram feitos com flores artificiais, ela fabricava as flores e os andores ficavam amor mesmo. Você sabe que a diretoria não sabia da corda. Por exemplo, vinha um caboclo de Garapé-Miri, quando terminava o círio, ele recolhia a corda, enrolava, botava no porão da igreja. No outro ano, ele vinha, levava a corda e atava a corda no lugar onde era para atar, para o povo pegar e ir. Quando chegava o círio, ele recolhia. Essa corda, com 2, 3 anos, depois começou a se ver que, guardada na umidade do clima, e ela ficava fraca, então era fraca, fácil arrebentar. Mas esse caboclo de Garapé-Miri fez anos, anos e anos. Nossa Senhora mandou fazer o homem chegar no dia exato. Tem coisas incríveis contadas por ele, da viagem dele para ele conseguir. Em época de campanha política, ele contava coisas para mim, incríveis o caboclo. O manto de Nossa Senhora, a dona Esther arranjava quem desse, arranjava quem comprasse material, ela fazia, ela desenhava, ela criava, entregava para os padres na véspera. Bom, gente, a dona Esther, para quem não sabe, dona Esther Paes França, era a senhora responsável por bordar os mantos que vestiam a imagem todos os anos. Ela foi a herdeira da irmã Alexandra, a quem cabia essa função até 1973, quando ela faleceu. Dona Esther bordou 19 mantos para Nossa Senhora de Nazaré. No ano, o Dom Marcos Barbosa, um arcebispo, veio aqui fazer uma visita e deixou um poema que mal se viu o rosto de Maria. Ora velava, ora aparecia. Ele achou lindo aquilo. Mas eu disse, pô, tem horas que o povo não vê mesmo o rosto de Nossa Senhora, é só o manto balança e cobre, porque o manto passava pela cabeça dela e do menino. Aí eu disse, vigário, vamos baixar para o ombro, igual a que está lá no Glória, que a dona Vivi Martins criou aquele manto bonito por Glória em 53 anos do Congresso Eucarístico Nacional. Ela criou aquele manto. A imagem chegou com um manto trouxa. Sabe como o caboclo diz, está com a roupa do defunto, mas já o defunto era maior, era menor? Ela chegou assim, toda enrolada, e saiu de lá com aquele manto impecável, em joia, muito bonito. Aí eu disse, vamos descer para o ombro, como a do Glória está no ombro. Já era a imagem nova, cópia da imagem do Plácido, mas remoçada, porque a imagem que o Plácido encontrou é aquela moça portuguesa do tempo antigo, ou seja, ela não aparenta 16, 17 anos, ela aparenta 30, 32, parece uma senhora, sabe? E o menino muito louro. Bom, então vocês que mandaram fazer essa cópia da imagem original, né, que a gente chama hoje de imagem peregrina. Quais as diferenças que vocês enviaram para o escultor, né, para que ela tivesse essa fisionomia mais amazônida, né, que é completamente diferente da fisionomia da imagem original encontrada por Plácido? Nós mandamos fotos de mulheres daqui do Pará e judias, para ele misturar exatamente as expressões do povo do Pará e do judeu, e ficou esse rosto. E do menino também nós mandamos alguns garotinhos de cabelo de índio, de cabelo tudo engraçado, para ficar aquele narizinho achatadinho, que é a nossa imagem, que hoje chamam para de peregrina. Eu não gosto porque peregrinos somos todos nós. Nós que caminhamos somos peregrinos. Ela é peregrina, eu sei, ela caminhou, ela foi visitar Santa Isabel. Mas essa peregrinação é diferente da nossa. Então, eu acho que se nós somos peregrinos, ela não é... Eu costumo brincar, pô, estão tirando a cidadania dela, ela tem Nossa Senhora Nazaré. Tem gente que não tem preguiça de dizer a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Então diz, a peregrina vem para cá, a peregrina vem para lá, não pode ser.
está tirando a cidadania dela. É Nossa Senhora de Nazaré. Então, essa Nossa Senhora de Nazaré passou o manto para o ombro. E como o manto era na medida da imagem do gentil, que por anos e anos saía no círio, e era larga, ainda mais larga, porque o menino é deitado no colo, ela lembra mais Nossa Senhora do Bom Parto, que Nossa Senhora de Nazaré. Ela tem um menino recém-nascido deitado no colo, e a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, o menino tem os 2 anos, quando ela estava em Nazaré, segurando o globo na mão, sentadinho, né? Então, há essa diferença muito grande. Aí o manto ficava esquisito, ficava imenso na nossa imagem. Aí foi quando o padre mandou eu com a Esther para diminuir o manto, aquilo tudo. Mas nunca na minha cabeça passou a fazer o manto. Eu chegava lá, Esther cobriu o bordado, Esther, eu não quero aprender teu bordado, eu sei bordar também, mas não vou tirar o manto da tua mão, não quero fazer o manto. Não te preocupe, eu não estou aqui para roubar teu ministério, tua evangelização, que tem várias maneiras de evangelizar, dela era linda. Bom, como é que foi então que chegou para ti essa missão de criar o manto para a imagem peregrina, Misa? Quando chegou em 95, a irmã Marta chegou para mim e disse, olha, tem um rapaz aí, eu vou mandar ele te procurar. Disse que ele foi aluno da Esther. A Esther ensinou os pontos do manto Nossa Senhora para ele, deu para ele o bastidor dela, a herança dela, os desenhos, as linhas, deu para ele fazer o manto de Nossa Senhora. Mas ele veio se oferecer, mas não conseguiu. Vê se tu consegue colocar ele aí no meio. Aí meu marido disse, espera aí, eu tenho mais de 20 anos de diretoria. Daí chegou lá com o vigário e disse, olha, o manto esse ano é meu. Mas não pergunte quem vai fazer, quem vai comprar, quem vai desenhar, nada. Chegou em casa e disse, desenhe um manto para Nossa Senhora. Eu digo, e essa agora? Ah, tu sabe, desenhe um manto para Nossa Senhora. Realmente eu sempre meti em tudo, desenhei minha roupa de primeira comunhão com 11 anos. E sentei, é um dom natural, não fiz curso de design nenhum, mas jeito e bom gosto eu sempre tive. Aí eu corri para a Basílica, rezei, fiquei olhando ali, daí me deu um estalo. Eu peguei, me baseei nos castiçais de prata do altar e coloquei na costa a Ave Maria. Daí comecei a usar emblema religioso no manto. Mas o estilo era o mesmo da Esther. Era bordado em fio dourado, simples, com algumas pedras. Aí estava pronto o manto. Aí fez o Paulo, chamei o Paulo, ele era casado, tinha a Vanessa, a esposa dele, então o casal Paulo e Vanessa fez 1 ano, 2 anos, segundo ano ele pediu, botou na costa uma homenagem ao Dom Vicente Zico, o brasão do Dom Vicente. No 3º ano, ele pegou, fez a homenagem atrás foi o Espírito Santo. No 4º ano, ele perguntou se podia ele criar e desenhar. Eu disse que, lógico, eu não sou dona do manto, nem mãe do manto. Cria e desenha. Mas nesse ano, nós recebemos uma promessa, um presente, um manto lindo, trabalhado todo em miçangas nacaradas, vindo de Curitiba, de um senhor chamado Gessoni Paulic, e do ateliê dele. Então, ele mandou dizer que estava armado no bastidor e cada funcionário do ateliê metia um ponto, outro, a esposa dele, as 2 filhas dele, todos tinham, contanto que quanto metessem as agulhas e os pontos, tinham que estar rezando a Ave Maria. E que o manto tinha sido feito dessa maneira e que ele tinha mandado de presente. Só que ele tinha pedido a medida para uma pessoa que não conhecia e ficou um pouco curto. E mesmo o vigário com aquilo, só quero um manto feito por paraense, não quero abrir, porque senão começa a chegar manto da Europa, da China, do Japão, eu não quero. Eu vou manter que seja feito só por gente do Pará. Aí eu pedi, pelo menos para sair na trasladação. Coloquei na trasladação, menina, o bicho não, o manto brilhou, que foi uma beleza. Desculpa, de vez em quando entra uma gíria, eu estou até me segurando bem. Viu? O manto brilhou, que foi uma beleza. Aí eu peguei e disse, meu Deus. Daí, quando terminou, algumas diretoras disseram para mim, olha, aquela mesmice de sempre o mesmo bordado, não era o mesmo bordado, apenas sempre com fio dourado, é melhor a gente já trocar. Aí eu já desenhei para o Jorge Bittencourt, que fez. Jorge Bittencourt fez o manto, depois fez aliás, daí fez 2. O que eu desenhei, trouxe um outro criado por ele. No outro ano, chamaram o Jorge Bittencourt de novo, daí eu desenhei os 2. E fez 4 mantos, sendo 3 desenhados por mim. Depois eu já fui desenhar, deram para Lelé Grelo fazer. Porque eu fui com a Dilu Fiuza, disse, eu queria criar, digo, quero vestir ela como rainha. Pois não, Dilu.
Eu não sou dona do manto. Me levavam só para eu dizer o tamanho, a coisa, olha, o tamanho tem que ser esse, o formato tem que ser esse, para ela não variar o formato, nem o tamanho. Agora, a arte é tua, não tem problema. Aí cada um cria, cada um faz. Mas quando coloca na Nossa Senhora, na berlinda, todos são belos, todos são lindos. Aí chamaram a Dona Eni, eu não conhecia a Dona Eni, só de nome. Fui lá, levei, era o ano do Rosário, e nós demos certo. Parece que nós casamos, sabe? A caçarola deu certinho lá com a... Dizem que é caçarola com a tampa, sei lá. Eu sei que deu certo, ela fez exatamente como eu havia imaginado. Já houve a segunda criação com a Eni. Esse ano é o 10º manto que eu desenho só para o Círio de Nazaré de Belém. Porque a cidade de Nazaré Paulista eu desenhei, a Eni bordou em tonilás, uns crisântemos. O povo de lá não estava acostumado com um manto tão bonito, ficou encantado, mandou as fotos. No dia fizeram também o lançamento do manto, homenagem no altar, tudo. Eu já fiz outros mantos que a Dona Eni também fez para Manaus, para outros lugares. Já em 50 anos, São Miguel do Guamá foram 2 mantos criados por mim também, e doados também. Então, nós, sempre que alguém me pede, me telefona, uma ideia, uma coisa, está tudo bem, tudo ok. Nossa Senhora que me inspira, tudo eu tiro da Basílica, não fujo da Basílica. Eu costumo dizer que dá para desenhar 2 milhões de mantos bonitos. Tanta beleza tem na Basílica. Porque a Basílica é uma mistura de bom gosto, de arte, de países, de material. Eu não sei como se consegue misturar tanta coisa e não ficar feio, ficar bonito. Eu acho a Basílica uma paixão para mim. Eu não fico vendo o todo dele, eu sento e vejo cada detalhe. O todo que eu vejo são as colunas. Aí eu me encanto com aquele corredor de colunas. Depois eu vou vendo os pormenores. Já chorei muito porque mudaram o presbitério, porque quebraram o balaústre. Chorei muita coisa lá, mas paciência, né? Dona Eni, eu queria que a senhora começasse falando da sua relação com o Círio. Quais as lembranças que tu tens? Não, o Círio sempre, o paraense sempre no dia do Círio é aquele almoço, e todo mundo se reúne, a família toda, né? Então a lembrança de ver a santa sempre. Então é essa lembrança que eu tenho todos os anos, né? Desde que eu me entendo por gente, não acompanhava, mas ia assistir todos os anos. Era vestido novo, a festa, essas coisas, né? A senhora sempre trabalhou com bordado? Não, eu costurava muito para fora, né? Eu fazia roupa para as freguesas. E bordava as roupas, né? Mas para a santa nunca tinha feito. Agora que a dona Misa me meteu nisso. Eu não meti ela. Olha, presta bem atenção. A diretoria que chamou por ela. Eu conheci. A diretoria me convidou. E eu fiquei muito orgulhosa disso, né? Que já há 3 anos, então é um prazer para mim. E se torna fácil porque ela desenhando não tem problema, né? Agora, se fosse para desenhar, aí a coisa já era mais. Dona Eni, qual é a sua sensação ao ver o seu trabalho concluído e sendo o centro das atenções junto com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré? Aí é enorme a satisfação, porque quando vê aquele povo todo com aquela fé ao redor da Berlinda, e eu sabendo que o meu trabalho está fazendo parte disso, realmente é muito gratificante. Como foi fazer o manto pela 3ª vez? Não, foi muito bom fazer o trabalho, mas esse ano teve um problema de material, né? Que aí eu fazia, não gostava, aí corria com a Misa para saber a opinião dela. Aí não estava bom, eu desmanchava e tornava a fazer, porque esse ano foi muito difícil o material. Não consegui material para fazer. Mas com apoio aí da Dona Misa... Olha, o problema é que nós somos 2 críticas terríveis.
Então, quando ela não gosta de uma opinião minha, ela diz. E quando eu não gosto da dela, também ela diz. É verdade. Então, para acertar as cores que a gente quer, não é fácil. É verdade. Aí ela faz uma coisa, eu digo, não, olha, eu não estou gostando muito. Às vezes eu nem digo, ela percebe na minha cara. Quando eu chego no outro dia com outra ideia de aproveitar aquilo que está feito, ela se vira, já desmanchei porque eu vi que tu não gostaste. Eu digo, meu Deus, mas eu já estava com... E, assim, e nisso a gente fica meses, sabe? Nós fazemos a crítica antes dos outros quererem criticar na rua. É verdade. Então, nós fazemos a nossa crítica para poder ver se... o resultado sai bom, né? Misa, como que é o teu processo de criação? Meu processo é como eu te digo, o pessoal pergunta, emoção. Não, não existe a emoção. Existe a alegria de ter sido pedido um manto para mim e o trabalho. Bater a cabeça. Mas, geralmente, quando vão pedir um manto para mim, eu já tenho 2, 3 que eu mostro. O coordenador diz, eu gosto desse aqui. Aí eu adapto para a época. Para a campanha da Fraternidade da Hora, para a ocasião. Aí eu estou sempre pronta, entendeu? Eu tenho sempre ideias prontas. Às vezes, a pessoa que vai fazer, a estilista, não aceita bem aquela ideia. Daí vai para outra. Ano passado, por exemplo, a primeira ideia, eu e Eni batíamos a cabeça, depois uma olhava para a cara da outra e dizia, não gostei. Ela e a outra, não gostei. A gente vinha, mudava a coisa, não gostei. Sabe uma coisa? Eu vou desencavar um manto que eu já deixei desenhado para o ano de centenário da Basílica, 2009. Eu vou desencantar ele e nós vamos fazer. Aí foi aquele da rosácea do ano passado, né? Só que eu tinha desenhado a metade da rosácea, eram 6 pétalas. Aí a estilista disse, vai ficar muito miudinho assim o trabalho, vai assim ficar meio pequeno a carinha dos anjos. Vamos ver se tu diminuis as pétalas. Eu diminui para 5. E fui procurar a professora Hermínia Sarmento, que eu sabia que ela pintava muito bem para pintar os rostos. Aí diziam, porque pintou as raças. Não foram as raças. Eu pintei o povo da Amazônia. Quem habita a Amazônia. Porque eu acho que brasileiro é todo mundo que nasceu no Brasil. Não tem essa de dizer que o índio é o primeiro brasileiro, que é história. Ele já é descendente de outros povos que invadiram aqui, então não. Ele é tão brasileiro quanto o preto, o branco, o amarelo e o roxo. Não tem diferença. Então eu peguei e disse, vou botar os povos da Amazônia. Povo da Amazônia, você tem louro na Amazônia? Porque teve povo branquela que entrou aqui e deixou olhos azuis e louro. Nós temos louro na Amazônia, nós temos negro na Amazônia, nós temos moreno, nós temos o mulato, nós temos o índio, nós temos o japonês. São tudo povos que amam essa Amazônia e trabalham na Amazônia. Aí nós escolhemos. Na frente ficou um pretinho, um lourinho. Atrás, o moreno, eu fui buscar uma foto do Dom Anani, quando ele tinha 2 anos. Tinha no livro dele, eu mandei ela pintar o rosto do Dom Anani, com 2 anos. Aí colocamos um japonesinho e o outro, o mulatinho. São povos que cuidam da Amazônia com amor, que amam a Amazônia tanto quanto os índios. A rosácea é um dos vitrais mais bonitos que tem na Basílica. Agora, eu não copio, eu me inspiro. Porque se você fotografar a rosácea e trouxer para perto de você, em cada pétala, ela tem só umas folhas de parreira que envolvem umas cabecinhas de anjos, todos louros, em várias posições as cabecinhas. E aí que eu digo, eu me inspiro, mas fiz as flores, lembrando a açucena, não sei se você conhece a açucena, é uma flor que tem um perfume maravilhoso, ela tem 5 pétalas, eu chamo a flor estrela. Aquele primeiro do Rosário foi uma inspiração também muito bonita, porque era um ano de muita homenagem. Um padre dizia assim para mim, olha, é o ano de 100 anos de Barnabita do Pará. Lembrar os Barnabitas. O outro via, olha, 50 anos do Congresso Eucarístico Nacional. 50 anos que Nossa Senhora foi coroada canonicamente. E é o ano do Rosário. Como? Daí eu digo, eu tenho que construir igual a Basílica, sabe? Porque é eclética, tem todos os gostos e no final é bonita. Então o manto tem que ter um pouco de tudo e não ficar aquele outdoor, aquela parafernália de como é que eu vou fazer. Aí sentei brincando com o terço em cima da mesa. Daí eu dobrava o terço e desenhava. Primeiro abri. Aí, marido, o que é que está parecido isso? Eu olhava, ele olhava, parecia um pé de repolho. Não dá. Faz outro. Aí eu fiz outro, o que é que está lembrando Soberto? O chapéu do mexicano. Não dá.
É assim, é trabalho, não é brincadeira. Agora trabalho com alegria. Aí formei, eu digo, bem, isso não parece com nada. Aí, numa ponta, mandei ela botar o emblema do Congresso Eucarístico, que fazia 50 anos. Na outra ponta, os Barnabita, com 100 anos. A Salve Rainha em cima, eu peguei a coroa, desenhei a coroa canônica de Nossa Senhora, para fazer a Salve Rainha. Aí eu digo, o rosário, o texto, em vez de ser contas, o primeiro que eu desenhei foi contas. Mas depois eu digo, não, o rosário, eu fiz em rosas, o Pai Nosso, uma rosa maior, e as Ave Maria, rosas menores. Aí coloquei a cruz, terminei o texto todo checadinho, disse, vou prestar homenagem para a corda. Fico implicando com a corda todo ano, eu vou prestar homenagem para a corda. Aí mandaram fazer uma corda de miçanga para terminar o manto, fazer o acabamento. A Eni acertou comigo em cheio. Eu achei o manto uma beleza. Porque não é fácil você prestar várias homenagens e ao mesmo tempo ficar uma coisa bonita. Agora, o que encantou mais nesse manto é que a Eni bordando, eu ia lá toda hora, não reparava nada, o bastidor grande, aberto. Aí um dia o Oswaldinho da Mendes telefona para mim, Misa, tu desenhaste a pomba do manto? Eu disse, não. Pois olha, a pomba da Nossa Senhora do Espírito Santo aparece direitinho, a pomba do Espírito Santo aparece direitinho. Aí eu, se eu tivesse reparado, tinha aberto mais a asa, estreitado mais atrás, no rabinho, mas eu não tinha reparado mesmo. Aí eu peguei e acertei. Agora, a inspiração, não é que eu copie a coisa exatamente como é. E o manto de 2008, Misa? O que tu podes falar? O manto desse ano é também inspirado na Basílica, numa faixa dourada que tem abaixo daquela quadro lindo de pastia que tem no altar-mor, não tem meia cúpula, chamo para aquilo de abside, A-B-S-I-D-E, no abside. Olha lá, a palavra toda elegante, né? Mas é meia cúpula lá em cima do altar. Tem uma faixa dourada embaixo. Nessa faixa dourada tem plantas, tem assim umas folhagens, tem uns brasões e tem umas rosas. Naquelas rosas de lá eu me inspirei para fazer o manto. E como a campanha esse ano é vida, eu peguei, me lembrei o que é que a gente precisa para a vida, para viver. Quem pode viver, como viver sem o sol, sem a água? Não ficou bem é um alvorecer. Só que eu botei a dona Eni doida, porque eu fiz quase uma pintura, né? E ela, para bordar, não é fácil. Mas ela queria um alvorecer, eu queria outro. Ela mandou revelar 40 fotos de alvorecer. Eu dizia, mas Eni, alvorecer nunca é igual. Quando eu era garota, que eu ficava horas vendo o pôr do sol, meus irmãos caçoavam, ela é misteriosa, bobalhona, vendo todo dia a mesma coisa. Vocês estão enganados, nunca é igual. Tem uma nuvem, uma coisa que passa diferente. Aí eles brigavam comigo. Pateta, tá olhando o pôr do sol. Não tem o que fazer, vai olhar o pôr do sol. Eu era garota, sentava no barranco lá em Coraci, no mês de julho, só para apreciar o pôr do sol. Eu sempre fui apaixonada pelo sol, até que o sol matou minha filha, eu briguei um bocado com ele, fiquei de mal. Mas agora foi câncer de pele, né? E agora tem que fazer as pazes com o sol, porque sol é vida, a água é vida, o alvorecer é vida, o alvorecer lembra a ressurreição é vida, então pronto. E a imagem original, né, encontrada por Plácido por volta de 1700, ela foi encontrada com o manto, né? Como é que veio essa história do manto, né, para a imagem? Porque ela em si não tem, né, na imagem, na escultura dela. Conta um pouco sobre essas histórias da origem do círio. Olha, diz as histórias que eu acredito mais na segunda. Às vezes a gente apanha. No meu primeiro livro, Círio, Painel de Vida, eu digo que o primeiro círio foi carro de boi. Porque eu havia lido num jornal de época que era carro de boi. Mas depois eu fiquei batendo a minha cabeça. Presidente da província. Já havia cavalo em Belém. Já havia aquele começo da cidade, a cidade velha, já havia a construção dos mercedários, onde tem a igreja das Mercedes, aquele mercedário que chamam, aquela construção já havia ali. Quer dizer, já havia um palácio de governo, não era o Palácio Lauro Sodré, mas já era um prédio. É impossível que o presidente da província saísse de carro de boi. Eu fiquei batendo a cabeça até que eu encontrei no historiador que ele tinha ido no carro
dele, que era uma sege ou um palanquim puxado a cavalo. Na véspera à noite, ele foi na ermida, pegou a imagem, levou para o palácio, não houve acompanhamento. Se disserem que houve traslação, não houve acompanhamento nenhum. Ele levou a imagem e, quando chegou no dia do Ciro, às 5 horas da tarde, foi obrigatório o funcionalismo todo acompanhar. Eles foram obrigados a acompanhar com as suas fardas, a milícia toda da época. Aí ele veio no carro com o capelão de palácio, com a imagem no colo, e ele segurando uma vela do tamanho dele, porque ele havia feito a promessa. Pelo seguinte, porque havia, assim, pequenas romarias, como a gente chama, peregrinação, povo que ia na ermida rezar, povo que ia ali, que ia acolá, que tem gente que diz, porque a vigia já tinha sírio, porque o povo já ia rezar para Nossa Senhora. Não tinha sírio nenhum na vigia. Acontecia isso também em Belém. Acontece que, nesse dia, o governador foi conhecer a imagem, gostou, ficou encantado, mas ainda não havia chegado licença para fazer uma procissão para ela. Porque para você fazer uma procissão para uma santa numa cidade, nessa época, você, para estudar o Círio, você tem que estudar a história e a geografia da época. Então, para você fazer uma procissão na época, você tinha que ter licença do Papa e da Rainha de Portugal. Se Belém foi designado para Nossa Senhora das Graças, para Nossa Senhora de Belém, mais propriamente, o Castelo Branco tinha que chegar aqui, fundar uma cidade e dar o nome de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Só que ele tinha uma devoção muito particular para Nossa Senhora das Graças. Então, quando ele desceu, ele fez tipo um oratóriozinho lá onde tem o Forte do Castelo, para Nossa Senhora das Graças. E se você chamar a Catedral de Belém é também para Nossa Senhora das Graças, porque era a devoção particular daquele homem que veio fundar a cidade. Mas ele teve que fundar a cidade Santa Maria de Belém do Grão-Pará. E não era permitido colocar outra devoção a outra Nossa Senhora nesse local. Às vezes eu fico pensando que o achado do Plácido foi arrumado por alguém. Não que ele soubesse. Se eu era em Portugal, devoto de uma Nossa Senhora de Nazaré, possuía uma imagem minha, que eu possuía, ela era minha, que lógica, e queria fazer essa devoção crescer em determinado local. Mas se eu fosse um sacerdote, que na época era empregado do governo, era empregado da coroa, ganhava salário da coroa, tinha que fazer o que a coroa mandasse. Se eu fosse uma autoridade do governo, também não era dado licença de colocar aquela devoção. Então, o que eu ia fazer? Eu ia procurar um bairro afastado, Belém praticamente acabava no Largo da Pólvora, eu ia colocar de uma maneira, próximo sempre de água, que é tudo de Nossa Senhora, ela busca água. Se ela aparece em Fátima e Lourdes, tem sempre um riacho, uma água por perto. Eu iria buscar um lugar perto de uma água, arrumar e esperar para ver o que acontecer. Agora, de longe, acompanhar o crescimento. Agora, a nossa graça foi que foi encontrada por um rapaz que parece que era uma criatura fora de série, não era um caçador qualquer, um pescador qualquer, ele era proprietário de terras, porque ele era sobrinho do capitão Luso da época, casou com Ana Maria também, que era outra filha de gente importante, então ele tinha as terras dele, eles possuíam uma terra. Só que naquela época, como eu disse no meu livro da História da Santinha, que meus netos perguntaram por que ele não foi comprar comida no supermercado, porque não havia. A comida ia na caça, ia na pesca. Ele saiu para caçar nesse dia. E quando ele parou nesse garapé, ele encontrou a imagem. Aí levou para o seu casebre, armou um oratóriozinho e ali começou a devoção, chamar os vizinhos. Na época não havia nem rádio, nem televisão, então o povo vinha para rezar onde podia conversar, trocar ideias e pronto. E aí foi num crescendo, crescendo, crescendo. Essa é a história. O resto é a lenda. Aquilo que ela fugiu, que ela foi, que ela voltou, é lenda. Inclusive, eu uso a lenda para chamar os promisseiros da corda de carrapichos de Nossa Senhora. Porque eles se agarram na corda, mesmo se ferindo, se arrebentando, vão.
Então, conta a lenda que quando ela voltava do palácio para lá, para o Igarapé, o manto dela vinha esbarrando nos carrapichos que grudavam no manto dela. Então, a primeira vez que foi publicada a lenda, eu não sei se foi do Arthur Viana ou foi do outro, do Ismael Neri, que era da Academia Brasileira de Letras, que eles colocaram a lenda na imprensa. Um deles diz que ela foi encontrada com uma capinha que lembra aquelas capas portuguesas. Quando você vê o estudante de Coimbra, não tem? Em Portugal, não usa aquelas capas na época do frio, que é a capa grande, larga, parece aqueles paramentos de padre, mais uma outra capinha menor. Então, ela foi encontrada com tipo um manto, tipo uma capinha, e que do lado de dentro, costurado, dizia que era Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, devoção, nascida em Portugal. Por isso que ele foi chamado Nossa Senhora de Nazaré. Mas, assim mesmo na época, o povo que vinha rezar nem sempre chamava de Nossa Senhora de Nazaré. Tinha uns que chamavam a Santinha da Pedra, a Santinha do Igarapé, a Santinha... Sabe como é o povo, né? Vai botando esses apelidos. Mas que ela já veio registrado que era Nossa Senhora de Nazaré. Agora, o cara deve ter de longe disse, bem, agora a devoção vai crescer, porque na mão do povo, esse um devoto bom, e fazendo as contas da matemática da época que ele conversou com o Frei, o quinto bispo do Pará, ele contando, ele já tinha 90, já era novenário, ele tinha 90 e poucos anos, ele devia ter 18, 19 quando encontrou a Santinha. Naquele tempo, que ainda hoje tem muito pelo interior, com 15 anos estava casado, né? Ainda mais se tivesse padrinho forte para dar terra, para viver, para comer o seu catitu, matar o catitu, salgar e ficar comendo. Quer dizer que isso é possível. Eu acho que o milagre que aconteceu para o Plácido não foi ele ter encontrado a santa. O maior milagre que aconteceu para ele foi Nossa Senhora permitir que ele ficasse nonagenário numa época em que era raro os que viviam muito. Existiam, mas eram raros. Então, ele viveu o suficiente para conversar com esse bispo. Porque ele conheceu o primeiro bispo do Pará, que foi Dom Bartolomeu. Aí, outro dia, já deu na imprensa que no dia que Dom Bartolomeu foi lá, foi o primeiro sírio, não foi nada. Dom Bartolomeu pegou os estudantes do seminário e foi visitar a Ermida, conhecer. Foi levar alfaias, material para altar, velas, essas coisas. E depois, quando ela foi para encarnar, repintar, retocar, porque acendia muita vela, ela ficava toda malhada de vela, tudo. Ela foi a Portugal, que um rico da época mandou. Quando voltou, ela desceu na escadinha do cais e o bispo chamou a multidão e acompanharam até a Ermida. Tem gente que, foi o primeiro sírio, mas não foi chamado de sírio. O primeiro sírio já foi esse, que veio a sege ou palanquim, puxado a cavalo, até a Ermida. Saiu do palácio 5 horas da tarde. Então pediram para as pessoas levarem lampião e vela, porque não havia estrada. Era um caminho na mata entre o Largo da Pólvora e a Basílica. Agora deve ter feito manto de todo jeito. Eu mesmo tenho lá em casa uma estampa de 1840. Era um brocado com uma franja embaixo, passando pela cabeça, bem fechado, bem abotoado, debaixo do pé do menino Jesus, todo fechado, e um broche de joia antiga, aquelas joias cheias de flores, colocado do lado. Era esse o estilo do manto. Já teve o outro todo abertão, bicudo do lado que tinha, que era forrado com talargaça, para ela ficasse bem aberta. Quem deu esse estilo assim mais discreto e, ao mesmo tempo, diferente de Nossa Senhora Aparecida, que é estreitinho, o nosso é abrindo para baixo em triângulo, lembrando a Santíssima Trindade. Até isso, o manto de Nossa Senhora Nazaré, para lembrar a Santíssima Trindade, foi Dona Vivi Martins. Ela era esposa de um diretor da festa, e no Congresso Eucarístico, ela que preparou todos os pajes, toda aquela decoração linda que teve no Congresso, e ela que preparou este manto no dia que Nossa Senhora foi coroada canonicamente. Dona Eni, e as suas amigas, né? O pessoal da sua família, o pessoal mais próximo que sabe que a senhora está fazendo o manto, eles ficam muito curiosos em saber do seu trabalho, né? Como é que vai ser? Perguntam para você como é que está o manto. Como que é isso? As amigas todas sabem, né? Então ficam todas animadas, né? Que querem ver, que querem saber como que essas coisas, né? E a senhora mostra para alguém quando está fazendo? Pede opiniões?
Não, é pessoal só de casa, as minhas filhas, né? Esta é chamada sempre Dona Misa. Sempre é melhor ouvir uma opinião de quem entenda, né? Porque não é qualquer opinião que serve, é de quem entende da coisa. Então, se vai levando. E no fim, graças a Deus, até hoje deu certo. Olha, graças a Deus que ela não tem aquela pose de dizer eu sei assim assado. Ela realmente sabe mais do que eu a arte de bordar e da costura. Mas ela reconhece que eu também entendo um pouco da arte do desenho, do acabamento. Então, o manto desse ano deu dor de cabeça sim, porque eu vou logo dizer, é o alvorecer, e ela mudava o alvorecer conforme o alvorecer mudasse. Olha, ela via numa novela alvorecer, trocava. Assim não vai ter material fotos. Tem um monte de fotos de alvorecer para ver. Mandava buscar foto. Eu digo, meu Deus, o alvorecer muda todo dia, pelo amor de Deus, para num. Aí eu brigava isso com ela. Daí eu saía, eu dizia, olha, se está muito carregado, vou lá para casa. Quando eu telefonava, olha, dá para ficar? Ela, não, já desmanchei. O manto esse ano foi fase de desmancha. É verdade. Mas para ver se agrada. Enquanto ela não viu o rosto do coordenador e da coordenadora aprovarem, é verdade. É assim que é. Não, mas eu acho o seguinte, que é muita responsabilidade eu pegar um trabalho dela e não ter cuidado com o trabalho dela também, não é? Não é só o meu, é o meu e o dela ali, né? Então tem de respeitar a parte dela. E nós duas temos que respeitar o gosto do casal coordenador. Verdade, é. Porque daí é alguém que já vai nos dizer mais ou menos se vai agradar o povo ou se não vai. Entendeu? Então, a Aninha assim, é meio caladona, mas ela é observadora, ela olha na cara, ela diz assim, parece que não gostaram. Quando a gente vai querer ajeitar, ela já desmanchou. Ela, enquanto não olha nos olhos da pessoa, que a pessoa ficou satisfeita, eu também me sinto mais aliviada quando o telefone tocou, que o Ventura mandou dizer para mim que estava encantado, e a Regina também ficou encantada na última visita. Aí baixa aquele alívio na gente. É verdade. Porque a gente sabe que quando encanta, gosta, o casal coordenador se encanta e gosta, a gente sabe que a maioria vai gostar. Não é 100% que ninguém agrada a todo mundo, mas... verdade. Mas é uma responsabilidade muito grande, né? Então, realmente, tem de ter cuidado. A senhora esperava um dia fazer o manto? Nem pensava. Costurei muito vestidos de noivas lindas, debutantes, misses, sabe? Tudo, fantasias, tudo. Não tive tanto prazer como fazer o manto, que é um pedacinho e que me deram tanta importância com isso, né? Eu via que todas as modistas estavam fazendo, né? Aí fiquei assim, será que eu vou fazer? Ou eu vou morrer antes? Então, aí já... E como foi a sua reação ao saber que ia fazer o manto de novo? Foi muito boa. Foi muito boa. Aí começamos a brigar, né? Desde 2003... E é até divertido, essas brigas. Todo mundo quer tocar no manto, né, Doninha? É verdade. É a fé do povo, né? Tanto que eu acho linda a apresentação do manto aí na Basílica. Sabe, quando vai passando o povo tentando pegar, quando o arcebispo vai passando com o manto na Basílica, é muito bonito. A gente arrepia. A gente fica arrepiada quando vê essas coisas, né? Aí o coração bate mais forte, mas é assim. Mas é muito bom. Vocês viram só gangorra? Eu falo pouco, era muito, é um problema, sério. Não, até que falei muito mesmo. Eu acho que eu estava lá do lado dela, eu também me soltei. Ela disse que eu tinha que socorrer ela, que eu tinha que dar. Porque ela fica naquela modéstia. Me lembro que ela me disse uma vez, tantos anos costurando, fazendo vestido de noivas, de debutantes, nunca fui tão valorizada. Espero que você tenha gostado de ouvir essas histórias. Siga esse podcast e conheça mais histórias fascinantes sobre o Círio de Nazaré.
No próximo episódio, você vai acompanhar uma conversa que eu tive com 3 membros da Guarda de Nazaré, os homens que são responsáveis pela segurança das romarias e da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Até lá!